planejamento patrimonial do Private da XP Investimentos, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 15 anos no negócio de Wealth Management em posições de liderança em instituições financeiras de grande porte no mercado brasileiro, como Unibanco, Itaú, UBS. Foi responsável pelo desenvolvimento do conceito Wealth Plan no mercado de Private Bank no Brasil. É graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Finanças pelo IBMEC, profissional certificado pelo CFP. Boa noite, Folino. Renato Folino, muito obrigado por sua presença, pelo seu tempo. Temos aqui um grupo seleto de investidores especiais, tá? A voz está com você. Muito obrigado pelo seu tempo e seu espaço. Boa noite, Nazareno. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero trazer aqui informações importantes relacionadas a esse nosso mundo aqui de gestão patrimonial, de planejamento patrimonial. E como a gente está num grupo pequeno aqui, fiquem super à vontade para me interromper a hora que vocês acharem necessário. Eu vou fazer uma pequena abertura aqui, mas aí depois o ideal é fazer mais um bate-papo mesmo, né, trocar um pouco de ideias aqui, dúvidas que vocês têm em relação a esses assuntos, que é tão importante para a gente quando a gente fala em preservação e perpetuação do nosso patrimônio no longo prazo, né? Eu acho que toda vez que a gente pensa em planejamento patrimonial, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito de riqueza, o conceito de patrimônio, extrapola a questão do dinheiro, né? Dinheiro, sem dúvida nenhuma, é um pedaço importante desse negócio, mas é só um pedaço. Tem muito mais coisa aí por trás de tudo isso, ou que orbita esse patrimônio, que a gente precisa prestar atenção, sob pena, muitas vezes, de colocar em risco o patrimônio adquirido ao longo de algumas gerações. A gente sabe o quanto é difícil ganhar, mas o quanto é fácil perder quando a gente não cuida, né? Então, eu acho que a ideia aqui é justamente falar um pouco desses conceitos. Toda vez que a gente olha essa questão do planejamento patrimonial, três assuntos principais acabam vindo à tona nas conversas que a gente tem por aqui. Sem dúvida nenhuma, a primeira delas é o planejamento sucessório, né? Como é que você organiza a passagem desse bastão para a próxima geração, entendendo como é que a legislação brasileira trata o assunto, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer. O Brasil tem algumas regras que não dão total liberdade para a gente, como dono do patrimônio, poder pensar na nossa sucessão. Eu quero dizer com isso que o Brasil tem uma coisa que a gente chama de herança forçada, né? Então, significa que pelo menos metade do nosso patrimônio vai ter que ser dos nossos herdeiros, mesmo que a gente não queira. Eu até brinco um pouquinho dizendo que a gente não é dono de 100% do nosso patrimônio, metade é dos nossos herdeiros. A única coisa que a gente pode fazer é gastar, mas se sobrar alguma coisa, metade tem que ir para eles mesmo que a gente não queira. Então a gente não tem essa disposição de poder determinar o que eu quero que seja feito com o meu patrimônio quando a gente falecer, quando a gente não estiver mais aqui. Mas a boa notícia é que a outra metade, né, olhando o copo cheio ou o copo vazio, a outra metade é a parcela disponível do patrimônio, e aí sim eu posso dispor do jeito que eu quiser, inclusive deixando para os próprios herdeiros, mas se eu quiser deixar para alguém que não é meu herdeiro necessário, é importante a gente trabalhar um pouco esse conceito de legítima e disponível. Também deixar para um irmão, por exemplo, irmão não é nosso herdeiro necessário, irmão é um colateral, ele só é chamado na herança se não existir filhos, pais e cônjuge, que são as três figuras aí que são elencadas pelo nosso Código Civil como herdeiros necessários. Então, esses três são os primeiros a receber a nossa herança, e esses que precisam ser agraciados obrigatoriamente pela nossa parcela legítima, que é aquela metade do patrimônio que eu falei anteriormente. Então, isso são coisas que a gente discute aqui o tempo todo para entender o que é possível fazer e quais são as regras que a gente tem em relação a isso. A outra coisa que a gente olha muito aqui são as questões tributárias, né? Porque, na prática, a gente sabe que no Brasil a tributação muitas vezes é um divisor de águas aqui numa tomada de decisão, né? Fazer ou não fazer uma determinada operação, a questão fiscal aqui, muitas vezes no Brasil, é determinante. Então é importante entender quanto custa você manter patrimônio no Brasil do ponto de vista tributário, quanto custa você transmitir esse patrimônio para a próxima geração e quanto custa, quanto de imposto eu pago na renda que esse patrimônio gera ao longo do tempo. Tudo isso é importante para a gente entender o que a gente consegue fazer buscando sempre a maior eficiência tributária possível. E a terceira coisa que a gente olha aqui, muitas vezes, é a questão da proteção patrimonial. Como é que você protege o patrimônio, muitas vezes, de um acesso indesejado? Eu sei que quando a gente fala de proteção patrimonial,
Primeiro, tem duas coisas que é importante dizer. Quando eu falo de proteção patrimonial, eu uso esse termo proteção de propósito, até porque tem muita gente que gosta de usar o termo de blindagem, e eu não gosto de usar esse termo, porque na prática essa blindagem ela não existe. Eu sempre digo que se você quiser manter posse e propriedade de determinado patrimônio, em algum momento ele é alcançável. Então, o que a gente fala de proteção? Quando a gente fala de proteção patrimonial, é como é que você consegue proteger seu patrimônio para que primeiro você não seja pego de surpresa, né? Eventualmente o juiz apertar um botão na mesa dele e você acordar de manhã e teu patrimônio está bloqueado, você tem que sair correndo atrás para desbloquear. E você pode dar os próximos passos dentro do que a legislação permite que seja feita, mas você tomando a decisão do que você quer fazer. Então, a proteção patrimonial é nesse sentido. Quando a gente fala de proteção, o que vem primeiro nas nossas cabeças é justamente essa questão, principalmente quando eu tenho um negócio operacional na família, como é que eu protejo o patrimônio desse negócio, muitas vezes. Porque eu gosto de dizer também que um negócio operacional, por mais bem gerido que ele seja, a gente não controla tudo, né? Tem coisas que fogem um pouco do nosso controle. Clientes, funcionários, fornecedores, tem coisas que a gente eventualmente não controla. Então, como é que eu protejo disso? Mas quando eu falo também de proteção, muitas vezes é proteção do patrimônio da própria família. E eu quero dizer com isso que muitas vezes você tem aí disputa de herdeiros, você tem acesso do cônjuge no patrimônio, que é uma coisa importante, porque, como eu disse aqui, o cônjuge hoje ele é herdeiro necessário, ele disputa ou ele divide com os filhos e com os pais a nossa herança. E é importante entender que o regime de casamento, o regime de bens que a gente tem nos casamentos, ele protege do divórcio, mas não protege da sucessão, né? Muitas vezes também a gente escuta o seguinte, não, mas em casa todo mundo é casado na separação total de bens, então está tudo resolvido. Eu falo, é verdade, você só não pode morrer, porque resolve o divórcio, mas a morte, o regime de comunhão, de separação total não protege. O cônjuge, ele é herdeiro mesmo no regime da separação total de bens. Então, a gente precisa entender como é que a gente consegue, muitas vezes, minimizar esse tipo de acesso, o que é possível fazer ou não. A questão dos herdeiros também é importante. Muitas vezes, o fato das pessoas serem herdeiras, muitas pessoas entendem que já é suficiente para que ela possa ser o protagonista na gestão do patrimônio familiar. E isso não necessariamente é verdade, né? Eu gosto de dizer também que o papel de herdeiro ele é uma coisa que está no nosso Código Civil, é um direito que você tem. Agora, você ser o sucessor na gestão do patrimônio, você vai ter que buscar, você vai ter que mostrar que você tem competência para isso, são coisas completamente diferentes. Então, entender esses papéis também é importante no sentido de você preservar o patrimônio familiar e fazer com que você consiga que as próximas gerações possam também se suportar nesse patrimônio, e se suportar, e não no sentido pejorativo de acomodação, mas no sentido de que as próximas gerações possam usar esse patrimônio para os seus projetos, como fizeram as gerações anteriores. Então é importante que você também coloque cada um na sua caixinha para entender quais são as competências que cada um tem, né? Para fazer tudo isso, nas conversas que a gente tem aqui, a gente olha basicamente 3 coisas dentro da estrutura patrimonial das famílias e das pessoas. Primeira coisa, como é a estrutura familiar? Estamos falando de pai, mãe e filhos, né? Os seus, os meus, os nossos, regime de casamento, gente morando no Brasil, gente morando fora do Brasil. Isso é cada vez mais comum nas famílias, né? Tem gente estudando fora, tem gente morando fora. Então, é entender como é que tudo isso como é que isso reflete nesse planejamento que a gente faz, porque quando a gente tem gente morando fora do Brasil, a gente também precisa trazer para essas discussões a legislação dos países que essas pessoas moram, para entender como é que isso conversa com a legislação brasileira. Então, é um trabalho bastante complexo. Além disso, a gente precisa entender como é que é a estrutura patrimonial, né? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de imóveis, a gente está falando de empresas, a gente está falando de barco, avião, helicóptero, obra de arte, patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil. O que a gente vai perceber em todas essas conversas que a gente tem é que não tem uma estrutura mágica que vai resolver todas as nossas questões. O que muitas vezes é bom para dinheiro não é bom para imóvel, o que muitas vezes é bom para patrimônio no Brasil não é bom para patrimônio fora do Brasil. Então, na prática, o que a gente percebe é que cada família tem o seu quebra-cabeça, né? E a gente tem que ajudar a montar esse quebra-cabeça e a encaixar essas peças. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, nesses 16 anos que eu trabalho aqui com esse assunto, é que um quebra-cabeça é diferente do outro, você não tem 2 iguais. Então, é importante a gente entender tudo isso. E o terceiro fator que também determina quais são as peças desse quebra-cabeça é o objetivo que a família tem em relação a esses assuntos, né? Isso é muito claro, é muito importante a gente entender isso, porque isso é que vai dar a direção de o que se quer em relação a isso. É muito comum a gente receber consultas aqui, conversas com os patriarcas, as pessoas que montaram aquele patrimônio, ou a geração que está administrando aquele patrimônio naquele momento, já preocupado com a sucessão, e ele vem conversar com a gente com
a coisa mais ou menos pronta. Na maior das boas intenções, é óbvio, olha, eu gostaria de deixar a coisa assim, assado, esse é o desenho que eu quero. E a primeira pergunta que eu faço é, mas você conversou lá em casa para saber se todo mundo quer a mesma coisa? Por que isso é importante? Porque muitas vezes, nessa ânsia de querer resolver um problema, se a gente não entender quais são as necessidades da família, quais são os objetivos que a família tem, quais são as necessidades e objetivos da próxima geração que vai assumir a gestão desse patrimônio, a gente pode estar deixando um problema e não uma solução. Então, essa conversa dentro da família é fundamental na hora de você definir, quais são as estruturas que fazem sentido. Então, olhar a estrutura familiar, olhar a estrutura patrimonial e olhar esses objetivos que se tem em relação a tudo isso é fundamental na hora de definir qual é esse quebra-cabeça. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui, e até a gente pode conversar um pouco, Nazareno, se você já quiser entrar com algumas perguntas, a gente já vai discutindo aqui, senão eu posso falar de algumas estruturas que a gente utiliza aqui nesse dia a dia da gestão patrimonial. Então, fique super à vontade, por favor. Pode continuar, Paulino, a não ser que alguns amigos tenham alguma pergunta, mas no finalzinho a gente dialoga um pouco mais, por favor. Tá bom. Eu acho que é assim, eu já vi que tem uma pergunta aqui falando sobre holding familiar. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Na hora que a gente começa a olhar o patrimônio, na hora que a gente começa a olhar a estrutura familiar e esses objetivos que a família tem, a gente vai começar a definir muito essa questão das estruturas. A holding patrimonial, muito provavelmente, é a primeira coisa que aparece na nossa cabeça, né? Ela, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito dessa estrutura. Eu acho que ela resolve algumas coisas, mas ela não é boa para tudo, né? De novo, dentro daquelas características de todo mundo, eu vou dizer isso. Para mim, a holding patrimonial, ela funciona muito bem quando a gente está falando do patrimônio não financeiro, aquilo que eu chamo do não dinheiro, né? Estou falando de imóveis, estou falando de participações em empresas, tudo isso funciona muito bem porque a holding acaba funcionando como um grande guarda-chuva, uma grande organizadora desse patrimônio. Vou imaginar que você tem diversos imóveis e que você um patrimônio imobiliário disperso, vários herdeiros, onde você precisa definir que imóvel vai para cada um, a participação nas empresas operacionais, como é que isso vai ser distribuído. Um imóvel vale mais que o outro, aí você deixou para um filho um imóvel, para outro filho outro imóvel, mas daqui 6 meses esse imóvel vale mais que o outro, você precisa complementar com dinheiro, isso vai mudando o tempo todo, é muito complexo. Então, a holding ajuda a organizar tudo isso. Na hora que você coloca tudo isso embaixo de uma empresa, quando você pensa na sucessão, a única coisa que você tem que pensar é numa cota de uma empresa. Esse é o único ativo que você passa a ter. E aí todo mundo vai ser sócio naquele patrimônio. Então, isso também ajuda. Outra coisa muito boa para a holding é quando você pensa num patrimônio imobiliário que gera renda. Por quê? Porque a tributação do aluguel, quando recebido por uma empresa, é muito menor do que o aluguel recebido pela pessoa física. Então, imagina você ter um patrimônio imobiliário e esse rendimento imobiliário, essa renda imobiliária, que é o aluguel, é recebido por uma PJ, normalmente essa PJ tributada no lucro presumido, essa tributação vai ser na casa dos seus 14,5%, 14,6%. Na pessoa física, esse mesmo aluguel é tributado a 27,5%. Então, é quase o dobro. Então, é melhor que esse patrimônio esteja embaixo de uma PJ e essa PJ que vai auferir esse rendimento dos aluguéis vai pagar um imposto menor. Então, também ajuda, né? Além de tudo isso, a hora que está organizada, quando você pensa na sucessão, você pode antecipar esse processo sucessório doando as cotas da holding para os seus filhos, por exemplo, claro que recolhendo o ITCMD correspondente a cada estado, mas você faz com que isso evite o processo de inventário lá na frente, evitando custos advocatícios, custos processuais, que normalmente é caro, e evitando um processo moroso, um processo mais custoso aí, e muitas vezes doloroso de inventário. Então, isso é bom. Então, você consegue já doar esse patrimônio em vida, com reserva de usufruto, cláusula de comunicabilidade, impermeabilidade, reversão, todas aquelas cláusulas restritivas que a gente tem. Mas a holding, né, complementando um pouco essa questão da holding, ela não é bom para o dinheiro. Né? Por que não é bom para o dinheiro? Por quê? Porque, diferente da renda imobiliária, a renda financeira, quando é oferida pela pessoa jurídica, você tem uma tributação muito maior do que essa mesma renda quando é oferecida pela pessoa física. Né? A tributação da renda financeira numa PJ tributada pelo lucro presumido é de 34%, enquanto que na pessoa física é 15%. É mais do que o dobro. Então, é melhor que o dinheiro esteja na pessoa física e não dentro da holding. Né? Estou falando isso quando a gente pensa na questão exclusivamente tributária. Você pode ter alguma razão mais forte, eventualmente relacionada à questão da sucessão, eventualmente você tem pessoas na família que não têm capacidade para cuidar do dinheiro, que não podem ter dinheiro em nome próprio, aí é o custo que você vai pagar para proteger um pouco mais esse dinheiro. Mas, de uma maneira geral, o ideal é que o que esteja na holding seja aquilo que eu chamo de não dinheiro, e você faça a sucessão do dinheiro pela pessoa física.
E aí, que estruturas que a gente usa normalmente para pensar em sucessão do dinheiro usando a pessoa física? Aí você vai entrar aqui nas estruturas de fundo exclusivo, que é uma estrutura bastante utilizada pelas famílias aqui quando a gente pensa em sucessão, porque o fundo exclusivo, normalmente o fundo exclusivo fechado, ele acaba funcionando como uma holding financeira, basicamente, porque ele tem as mesmas características ou muito parecidas com a holding normal. Ele também é um grande guarda-chuva, só que aqui o que você vai organizar é os investimentos no mercado financeiro. Você pega um fundo multimercado exclusivo, por exemplo, ele pode ter qualquer tipo de ativo imobiliário, que são todos aqueles investimentos que você tem no mercado. Pode ter ações, você pode ter renda fixa, título público, outros fundos. Então, você pode ter vários investimentos ali dentro do fundo. Ele tem o benefício fiscal de você poder mudar de classes de ativos dentro do fundo sem pagar imposto. Então, o mercado está melhor em renda variável hoje, eu vou vender renda fixa e comprar renda variável, ou vice-versa. Todo esse movimento, quando é feito dentro do fundo, ele é isento de imposto, porque o fundo ele é um ambiente estéril do ponto de vista tributário, né? Então, você não cobra imposto ali. Outra coisa, você também compensa lucros e perdas de diversos mercados, o que é bom, porque, por exemplo, se você perde dinheiro em renda variável hoje na pessoa física, você só compensa com renda variável. Se você perde dinheiro em renda fixa na pessoa física, normalmente você não compensa com nada, pouca coisa você consegue compensar. Dentro do fundo, você compensa renda fixa com renda variável, e no momento que você tem que pagar imposto, porque essa é a grande vantagem do fundo fechado, porque você não tem a tributação pelo come-cotas, né? Aquele imposto que a gente tem todo maio e novembro, que os fundos abertos têm. Então, o fundo exclusivo fechado, você só paga imposto quando vier a fazer algum tipo de resgate. No caso do fundo fechado, o nome técnico é amortização. Então, se fizer um resgate ou amortização, aí é que você vai pagar imposto. Mas sobre o quê? Sobre a valorização líquida daquela cota. Ou seja, eventuais prejuízos que você teve dentro do fundo, você vai compensar com ganhos que você teve em outros mercados, tá? Então, o fundo fechado também permite isso, além do fato de que o fundo exclusivo fechado também permite que você faça doação de cotas para os filhos, por exemplo. Então, você também pode doar cotas do fundo do mesmo jeito que você doa cotas da sua holding normal. Então, você vai doar com cláusula de usufruto, você vai doar com cláusula de reversão, incomunicabilidade, prioridade. Você também consegue antecipar esse processo sucessório doando cotas do fundo. Também sujeito ao ITCMD, mas você evita, eventualmente, custos adicionais de inventário, e sem falar de todo aquele processo que é muito chato do inventário aqui no Brasil. Então, você também pode usar o fundo exclusivo para sucessão de investimentos financeiros. Paralelo ao fundo fechado, uma estrutura que a gente gosta muito, que as famílias têm usado bastante, são as estruturas de previdência privada, né? Eu acho que a previdência privada, ela sempre teve uma coisa muito ruim, que foi justamente a sua rentabilidade, né? A rentabilidade de previdência privada no Brasil sempre foi um horror. Mas isso mudou muito a partir de 2018, porque a SUSEP, que é quem regula esse mercado no Brasil, acabou permitindo que os gestores de fundos no Brasil pudessem fazer a gestão dos fundos de previdência muito alinhados com o que eles já faziam dos fundos tradicionais. Isso fez com que as rentabilidades do fundo de previdência explodissem. Então, hoje, além de você não perder dinheiro com previdência, você passou a ganhar dinheiro com previdência, o que é muito bom. Além disso, você tem alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, o dinheiro investido em previdência não tem come-cota semestral, você também só vai pagar imposto quando você vier resgatar. Então, se você deixar esse dinheiro investido por muito tempo, você não é tributado. E ele tem uma vantagem adicional ao fundo exclusivo, que é o fato de você, depois de 10 anos, pagar um imposto de 10%, que é o menor imposto de renda que a gente tem no mercado financeiro do Brasil. Os investimentos tradicionais, fora do mundo de previdência, eles têm uma tributação de, no mínimo, 15%, né? Tirando, obviamente, a questão dos isentos, que aí você não tem tributação nenhuma. Mas, quando você é tributado, você paga, no mínimo, 15%, a Previdência chega a 10%. Além de tudo isso, você tem todas as características do planejamento sucessório. Previdência não é considerada herança, tá? E, portanto, não passa pelo processo de inventário. A seguradora tem um prazo máximo de até 30 dias para entregar esse dinheiro para os beneficiários que estão colocados ali no plano. E, na maioria dos estados brasileiros, a Previdência não é tributada pelo ITCMD. Então, dependendo do estado, você ainda tem essa vantagem adicional de não pagar o ITCMD sobre o plano de Previdência. Então, ela acaba sendo uma estrutura muito interessante quando você pensa em planejamento sucessório. Quando eu uso Previdência ou quando eu uso fundo exclusivo? Eu falo que, basicamente, depende muito do seu momento ou da sua estratégia de sucessão. Se a família já está preparada para que você possa pensar na sucessão em vida, porque eu acho que também, além de sucessão em vida, é na doação de cotas para os filhos, por exemplo, eu acho que nesse caso você também tem que prestar atenção um pouco em quem está recebendo essa doação. Eu sempre falo isso, não faz sentido você começar a doar patrimônio para filhos pequenos, para crianças, por exemplo, porque
nessa questão de evitar um custo maior no inventário, você pode estar colocando seu patrimônio na mão de pessoas que você não gostaria, não estou falando dos seus filhos, obviamente, mas em casamentos mal feitos, esse tipo de coisa, esse patrimônio seu pode cair na mão. Como eu disse aqui, o cônjuge ele é herdeiro, mesmo na separação total de bens. Então, sua nora, seu genro, eventualmente pode ter participação no patrimônio e você não gostaria que isso fosse feito. Então, precisa entender. Eu acho que faz sentido você fazer a doação em vida, quando também quem está recebendo já tem uma maturidade suficiente para receber tudo isso, né? Então, é importante isso. Agora, se você fala, não, eu vou passar para os meus filhos em vida, empresa, imóveis, mas dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser, se sobrar alguma coisa deles. Aí eu vou usar a Previdência para isso, porque a Previdência, enquanto você estiver vivo, você não passou nada para ninguém, é seu, mas já tem uma preparação ali, que é a hora que a gente morrer, isso vai para os beneficiários. Mas enquanto eu for vivo, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive resgatar a Previdência, mudar beneficiário, então eu continuo tendo total liberdade de mexer nos meus investimentos. Então, dependendo do propósito, da estratégia de investimentos que você tem ou de sucessão que você tem, você vai para o caminho do fundo exclusivo fechado ou você vai para a previdência privada, tá? Como eu estou falando aqui, vocês perceberam que mesmo a estrutura de fundo fechado quanto de previdência, nós estamos falando aqui do dinheiro do longo prazo, né? Ele fica cada vez mais bonito se a gente colocar dentro dessas estruturas o dinheiro que, se tudo der certo na vida, nunca vai precisar mexer. Porque o bonito dele é você reinvestir o imposto que você não está recolhendo, você tem esse benefício de diferir imposto. Então, é importante que você tenha um dinheiro também ali numa carteira mais líquida, uma carteira que você possa, eventualmente, aproveitar alguns investimentos isentos que ainda tem no mercado e ser a tua carteira da liquidez, onde você vai usar o dinheiro para pagar suas contas, né? E deixar aquele dinheiro mais de longo prazo que você não vai mexer ou que você só vai mexer numa emergência, se precisar, entendeu? Então, você pode tirar, mas que não seja um dinheiro para você usar todo dia. Então, vocês viram que a gente falou aqui de holding, a gente falou aqui de fundo exclusivo fechado, a gente falou de previdência, a gente falou de carteira e a gente fala de offshore também, muitas vezes, né? Então, os investimentos offshore também podem ser usados. Não acho que na realidade, eu acho que o propósito do offshore aqui, além de tudo isso que a gente está olhando aqui, de taxa de juros baixa no Brasil, de você poder investir, ter uma poupança em moeda forte, né? O Brasil está longe de ter uma moeda estável, a gente está vendo isso acontecer agora, de você poder se aproveitar da diversificação que você tem no mercado internacional. O Brasil hoje não tem nem 2% do mercado mundial de investimentos, então 98% do mercado ou mais está fora do Brasil. Hoje o Brasil tem um fluxo quase que livre para você mandar dinheiro para o exterior, trazer. Você não tem mínimo ou máximo para mandar dinheiro para o Brasil, fora do Brasil, você não tem a obrigação de trazer isso num prazo para trazer isso de volta, então você pode se aproveitar muito bem disso. Mas dentro do nosso universo aqui de planejamento patrimonial, eu vejo as estruturas offshore como uma estrutura de proteção patrimonial. Por quê? Porque tudo que está no Brasil aqui está muito mais perto do alcance, né, de uma penhora online ou de um bloqueio mais fácil. O Brasil não tem, você não consegue ter uma legislação para você bloquear automaticamente um patrimônio que está fora do Brasil. Quando eu falo ter patrimônio fora do Brasil, eu estou falando legalmente, né? Declarado no imposto de renda, registrado no Banco Central, mas está mais longe do alcance, né? É inalcançável? Não, não é inalcançável. Na realidade, ele é mais difícil de alcançar. Em algum momento pode alcançar, mas você tem tempo para dar aqueles próximos passos que a gente falou aqui. Então, com isso, eu fecho um pouco essa apresentação inicial, de mostrar quais são essas estruturas que a gente tem para usar para pensar em sucessão, para pensar em planejamento tributário e para pensar em proteção patrimonial. Nesses 5 caminhos que eu mostrei aqui, invariavelmente está 90% a 99% das estruturas das famílias usando isso. Tem famílias que dentro do seu quebra-cabeça usam todas essas, tem famílias que usam algumas delas, então depende muito das suas necessidades, dos seus objetivos. Mas, invariavelmente, todas as estruturas acabam fazendo parte das discussões que a gente tem aqui com as famílias em relação à sucessão, em relação ao planejamento tributário e à proteção patrimonial. Renato, Francivaldo. Pois não, Francivaldo. Qual a tua visão sobre o seguro de vida como ferramenta de planejamento sucessório? Perfeito. Assim, eu gosto, também acabei não falando aqui do seguro, você tem razão, acabei pulando. Eu acho que faz sentido, eu acho que o seguro de vida ele tem um benefício que é tributário, basicamente, porque você é isento de TCMD e isento de imposto de renda, então isso é muito bom. Agora, eu acho que depende do momento de vida que você está, ele faz mais sentido, dependendo do momento de vida que você está, ele faz menos sentido. Quando a gente está olhando uma pessoa que ainda está na fase de acumulação de riqueza e que não chegou no nível de poupança que ela gostaria de ter, se ela for pega no meio do caminho, a família usa o seguro de vida para complementar essa poupança que era possível ter. Quando a gente está falando de uma pessoa que já está na fase de aproveitar a poupança que ele fez e, portanto,
já tenha o nível de poupança que ele gostaria de ter, talvez o seguro de vida não faça tanto sentido assim, porque ele consegue investir melhor o seu dinheiro, vai ficar muito mais caro, provavelmente, então eu acho que tem que levar um pouco isso em consideração. Então, dependendo da fase de vida que você está, faz mais sentido, dependendo da fase de vida que você está, faz menos sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, o seguro também deve ser considerado nesse desenho que a gente faz aqui em relação a quais são as estruturas que fazem mais sentido para as famílias. Né? Bacana, ou seja, ali quando o cliente está ainda no ciclo de construção patrimonial, é que tu disse que o seguro de vida possa ser que nesse ciclo dele seja mais importante, não é isso? Isso, Frutos. É isso, porque é isso que você falou. Na realidade, a beleza do seguro é a alavancagem que está embutida nele, né? Mas, infelizmente, essa alavancagem é a nossa morte. A gente não vai estar aqui para ver. Então, assim, eu falo que o melhor seguro do mundo é você fazer hoje e morrer amanhã. Não tem investimento melhor do que esse, mas você não vai estar aqui. O problema é que você não está aqui para ver. Agora, é isso, é bem isso. É você poder usar o seguro para complementar aquela poupança que você ainda não tem. Entendeu? Então, faz sentido quando você está mais no começo, ou não só no começo, mas quando você acha que você ainda tem um caminho para seguir, e você tem o seguro de vida para justamente complementar se você for pego no meio do caminho. Basicamente é isso. Entendeu? Entendi. Tem uma outra pergunta aqui do auditório. Vamos lá. Já sobre a ferramenta doação, ok? Pergunta é, se doação, do ponto de vista do doador, é seguro para mim doar para os meus herdeiros? Quais os instrumentos de segurança eu tenho para me utilizar dentro dessa ferramenta? Então, a doação, ela é segura do ponto de vista do doador para o donatário, sem dúvida nenhuma. Eu estou doando um patrimônio, posso até reservar o usufruto para mim, para que eu possa ter o usufruto político e econômico, ou seja, eu ainda continuo tomando decisões pelo dinheiro e recebendo dividendos, que esse patrimônio eventualmente tem, ou se for uma holding, a mesma coisa, tá? Então, assim, ok. Só que quando a gente precisa entender, quando a gente faz doação, a gente passa a ter sócio nessa história, né? Porque, na realidade, eu passei o patrimônio para os filhos e reservei o usufruto. Eu, como usufrutuário, sou sócio dos meus filhos. Eles não conseguem fazer nada sem que eu assine, o que é bom, porque protege, mas eu também não faço nada sem que eles assinem, do ponto de vista de alienar, de vender aquele patrimônio. Eu posso continuar gerindo a holding porque eu tenho o fruto vitalício e, portanto, a administração é minha enquanto eu estiver vivo. Mas vamos pensar em dinheiro, por exemplo, se eu fizer a doação de cotas de um fundo fechado, por exemplo, eu tenho essa questão. Eles não conseguem sacar o dinheiro, eles não conseguem usar o dinheiro porque eu sou usufrutuário e se eu não assinar, eles não sacam, mas eu também não vou conseguir usar o dinheiro se eles não quiserem. Tá? Então, também tem que pensar um pouco nisso. Por isso que eu falo que você passa a ter sócios. Esse negócio de doar dinheiro, principalmente liquidez, para filhos, eu tenho um pouco de preocupação porque você não correr o risco de ter que pedir dinheiro emprestado para filho lá na frente. Tá? Mas, no final das contas, é isso. Você acaba tendo uma sociedade. Eu quero manter o usufruto, eu quero doar com cláusula de comunicabilidade e piorabilidade, isso para proteger dos casamentos, né? Então é importante isso, mas da proteção da relação doador-donatário, eu acho que protege bem. Agora, o que é importante entender é para os casamentos. Então, eu disse aqui que regime de casamento resolve a questão do divórcio. Então, se eu... mas patrimônio recebido por doação ou herança, ele é incomunicável. É verdade, tá? Porque ele é considerado patrimônio particular meu, não é patrimônio comum que se comunica entre os cônjuges, é verdade. Mas ele é incomunicável no divórcio, tá? Na sucessão, não existe essa incomunicabilidade, tá? Então é importante a gente entender isso. Mesmo patrimônio recebido por herança ou doação, ele é comunicável quando a gente falecer, tá bom? Então é importante a gente se proteger disso, o que é possível fazer. A gente não consegue proteger 100% disso. Por isso que eu gosto muito da tal da cláusula de reversão quando você faz a doação. O que é a cláusula de reversão, Francisco? É aquela cláusula que diz o seguinte: eu doei o patrimônio para um filho. Se por acaso esse filho faltar antes de mim, esse patrimônio volta para mim, ele não desce para os herdeiros dos meus filhos. E aí, nesse caso o cônjuge também é herdeiro, né? E aí eu distribuo do jeito que eu quiser de novo, tá? Então isso me ajuda a proteger dessa questão de que minha nora ou meu genro possam ter acesso a um patrimônio. Se eu achar que faz sentido, eu mesmo dou para eles, mas pode ser que eu queira me proteger porque o casamento não deu certo, porque eu acho que aquela pessoa que vai receber não faz muito sentido, entendeu? Então eu tenho essa proteção. Então, essa cláusula de reversão é muito importante quando a gente faz doação, tá? Para proteger essa questão da sucessão, porque no caso de divórcio está protegido, tá? Agora, no caso de sucessão, você precisa se proteger um pouquinho mais. Entendi. Uma pergunta aí, Nazareno? Só não. Não sei, vamos ver aqui no bate-papo, acho que não. Mas eu tenho... Pode fazer.
Pode um complemento só, né, sobre o que ele falou da doação. Se o patriarca resolvendo doar, existe assim uma idade que seja mais aconselhável para a gente dizer para o cliente, ou isso depende? A idade dele... De quem está recebendo, você está falando? É. Idade de quem está recebendo, do donatário, é isso? De quem vai fazer a doação. Não. Filho, será é mais seguro para mim eu doar ainda com 55 anos de idade ou esperar quando eu já tiver com 60, 65 para... Não, isso não tem regra, Francivaldo, porque na prática, se você tiver isso nas suas plenas faculdades mentais, você pode doar o que quiser. Você pode, o que pode ser questionado é que você já tem 95 anos, portanto você não é pela idade. Você vai ter que ter um médico avaliando. Se você questionar, é algum herdeiro que pode questionar isso, que está fazendo uma doação, por exemplo, para alguém que não é herdeiro, e os filhos estão achando que ele está dilapidando o patrimônio. Pode ser questionado? Pode. Mas se o cara falar, não, eu tô aqui em plenas faculdades mentais, eu posso fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. Pode, é verdade. Tá? O que não dá para fazer é, por exemplo, vamos imaginar que você... Independente da idade, tá, Francivaldo? Mas vamos imaginar que você pode ser questionado porque você está mais velho e, portanto, você já não está pensando direito. Vamos imaginar. E aí você pega o seu patrimônio e doa 100% do seu patrimônio para um irmão, por exemplo. Para não falar para outras coisas, mas para o irmão. Então, eu doei lá 100% do meu patrimônio para o irmão, certo? Nessa hora, os filhos que são herdeiros falam, peraí, pai, não pode ser isso. Porque, na prática, você pode fazer isso, mas não faz sentido, né? Você está dilapidando o patrimônio da família, por exemplo. Se eles não conseguirem reverter essa posição, a hora que o pai falecer, eles podem estar com um processo de revisão dessa doação, tá? E existe. Se o juiz entender que o pai violou a questão da legítima, né, que ele não poderia, o juiz desconsidera essa doação e traz esse patrimônio à colação. Esse é o termo jurídico, né? Traz a colação e redistribui de novo. O que vai acontecer? O juiz provavelmente vai pegar o patrimônio, vai olhar a metade que é legítima de dar para os filhos e a metade que é disponível vai dar para o irmão. Tá? Então, ele vai ter que refazer essa doação. Então, você tem esse risco de ser questionado, mas não pela idade, é muito mais se você está em capacidade. Aí os filhos podem entrar e falar, não, eu quero ver se meu pai não está maluco. Aí vai ter que chamar médico, fazer toda uma perícia, para ver se realmente ele está, e o médico vai atestar que ele está em condições de fazer aquela doação. Então, não tem uma idade. O que tem idade, do meu ponto de vista, é para quem está recebendo, foi aquilo que eu falei. Eu acho que a pessoa está... Se a pessoa... Para receber aquele patrimônio, eu acho muito importante que a pessoa que esteja recebendo já seja madura o suficiente para entender o que está acontecendo. Se você já está maduro com 20 anos, com 25, tem gente que com 40, 50 anos não é maduro até hoje, a gente sabe disso, mas então precisa entender dentro da família o que faz sentido. O que eu não gosto é de doar patrimônio para criança, aquilo que eu falei aqui. Não só pela questão do casamento, mas muitas vezes para entender o que vai significar na cabeça daquela criança de 10, 12 anos receber um patrimônio desse tamanho. Pô, agora eu sou rico, né? Não preciso estudar mais, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Eu já tenho isso aqui, é meu. Não, mas você é menor, eu sou seu tutor. É verdade, mas com 18 anos eu sou maior. O patrimônio é meu. Então, assim, tudo isso precisa ser olhado. Agora, se é uma pessoa que já está madura, já é casado, já está financeiramente estabilizado, já entende tudo o que é receber, eu acho que faz sentido, sim, você pensar nessa antecipação da sucessão, já fazendo a doação. Mas para o pai, para quem está atuando, não tem uma idade ok para isso. Tá? Folino, eu vejo alguns clientes, eles tendo patrimônio e seus filhos pequenos, né? O que acontece na falta, né? Assim, às vezes o filho não vai conseguir realmente ele gerir o patrimônio cai na mão às vezes da esposa que não sabe gerir tudo isso. Mas alguns clientes me perguntam o custo desse fundo exclusivo, né? Realmente tem uma compensação em relação ele começar a fazer ali um fundo exclusivo, colocar também uma cláusula de que o filho possa usar esse recurso só quando ele tiver ali uma idade interessante, entendendo de investimento, sei lá, aos 25, 30 anos, isso é possível? Ou não, a partir dos 18 anos ele já é dono daquele volume financeiro, quer queira ele ou não? É bem isso, porque você não consegue colocar esse tipo de cláusula no regulamento do fundo, tá, Nazareno? Você pode colocar, é que assim, vamos imaginar, você tem pai, mãe e filhos. Aí um dos dois pais faleceu, tá? Se os filhos forem menores, o cônjuge sobrevivente, ou o pai ou a mãe que sobreviveu, é o tutor natural daquelas crianças, tá? Isso está no nosso Código Civil. Você não vai tirar, a não ser que a pessoa seja uma completa maluca
você não vai conseguir, não tem juiz no mundo que tire esse poder do pai ou da mãe. Tá? É importante dizer isso. Agora, você também pode, do ponto de vista de sucessão, no seu testamento, determinar que, a despeito vamos supor, a despeito da minha esposa ser tutora dos meus filhos, eu gostaria que, no meu falecimento, como ela não entende nada de investimento, eu gostaria que quem fosse o tutor, entre aspas, ou quem fosse o gestor do patrimônio dos meus filhos, fosse você, Nazareno, por exemplo. Isso eu posso fazer, tá bom? Mas eu tenho que deixar isso em testamento. Então é importante dizer isso. No fundo fechado, eu não consigo colocar no regulamento do fundo isso que você está falando, tá? Porque, no fundo, o administrador do fundo ele não tem esse poder. O poder do administrador do fundo é gerir o fundo. Na verdade, administrar o fundo. Não é ser um trustee. Ele não vai fazer isso, tá? Então, o que você pode fazer é, muitas vezes, então é verdade, enquanto for menor, você tem essa tutela especial para o dinheiro. Vai ter o gestor do fundo que vai conversar com essa pessoa que eu deixei específica para cuidar do patrimônio dos meus filhos, tá bom? A hora que eles forem maiores, eles já são cotistas do fundo. Então, eles vão poder, em tese, fazer o que eles quiserem com aquele dinheiro. Se a minha esposa, também sendo minha herdeira, também receber a parcela do fundo, e provavelmente é isso que vai acontecer, na realidade, o próprio fundo fechado, o que você consegue fazer ali, no máximo, é colocar a questão da unanimidade das cotas. Você pode dizer ali que é o seguinte, para tomar qualquer decisão para aquele fundo, você precisa de 100% dos cotistas. Então, portanto, a minha esposa vai, como cotista do fundo, também ser uma guardiã, e mesmo eles com 18 anos, se eles quiserem sacar e ela não assinar, eles não conseguem sacar. Então, algumas coisinhas você consegue, mas você não consegue esse tipo de planejamento de, você só entrega para eles, não consegue. Com 18 anos, você já tem maioridade civil e, portanto, no Brasil, você já em tese, já pode dispor do seu patrimônio do jeito que você quiser. Renato. Obrigado, Paulino. Imagina. E TCMD. Ok. Que tem várias propostas em tramitação, que é o famoso imposto sobre grandes fortunas, que aqui no Brasil o teto é 8,5%, não é? Mas em outros países é bem mais do que isso. E estamos falando também, estamos numa época de reforma tributária. Qual o teu sentimento acerca dessa situação? Você acha que eventualmente a gente pode ter alteração nessa carga tributária, ou tu acha que mantém? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Vamos só separar as coisas, tá, Francivaldo? O ITCMD é uma coisa e o Imposto de Grandes Fortunas é outra coisa, tá? São coisas diferentes. O ITCMD, ele incide sobre qualquer transmissão de patrimônio por herança ou por doação, tá? Esse é um imposto que foi regulamentado lá no final da década de 90 e que, pela nossa Constituição, é de competência dos estados, não é nem da União, nem do município. Você tem uma lei federal lá que determinou quais são os parâmetros desse imposto, e dentro desses parâmetros, o Estado tem a prerrogativa ou autonomia para dizer quanto é que ele vai cobrar e como ele vai cobrar isso dos seus contribuintes. A alíquota máxima desse imposto no Brasil é de 8%, tá? E, portanto, até 8% os estados resolvem ali dentro. Então, na Assembleia Legislativa, o governador manda lá um projeto de lei, ou algum deputado estadual, discute-se, agora vamos aumentar de 4 para 8, aí aumenta para 8. Agora vamos baixar, isso não acontece nunca, mas vamos baixar. Agora vamos baixar para 3. Mas, de qualquer maneira, você resolve ali dentro, tá? Então, cada estado tem a sua alíquota, cada estado tem a sua dinâmica de cobrança, tem estado que cobra uma alíquota única, tem estado que divide para herança é uma alíquota, para doação é outra, tem estado que você tem um escalonamento em função de valores, então depende muito dos estados. 10 estados brasileiros hoje já têm a alíquota máxima de 8%, tá? Os outros ainda não. Então tem estado que é 2%, Amazonas, por exemplo, é 2%, São Paulo é 4%, Rio de Janeiro é 8%. Então, assim, depende muito de cada estado. Então, isso é uma coisa. O que tem tem uns movimentos dentro dos estados para tentar aumentar essa alíquota, ou pelo menos aumentar a cobrança do ITCMD. São Paulo, por exemplo, a gente está discutindo aqui 2 projetos de lei que tratam desse assunto aqui na Assembleia Legislativa. Um que aumenta a alíquota de 4 para 8, né, de 4 para 8, mas escalonado. Na verdade, vai de 3 para 8. Tá? E o outro que não aumenta a alíquota, mas aumenta a base de cálculo do imposto. Então, isso está sendo discutido aqui. Um outro movimento que pode acontecer é você alterar essa lei federal que regulamentou esse imposto para subir para mais de 8. E para isso, não é o Estado que resolve. Você precisa mudar a lei federal para agora a alíquota máxima de TCMD no Brasil não é mais 8, é 15 ou é 20. Mas você precisa ter um projeto de lei no Senado
que foi quem estipulou essa regra, e lá você discutir se é possível aumentar ou não. Eu não vi nenhum projeto novo em Brasília tratando desse assunto, tá? O que você tem são 2 projetos antigos, da época de 2015, um que é uma proposta de emenda constitucional que pedindo para que a União também possa cobrar o imposto de herança e doação, porque tem que ser proposta de emenda constitucional. Eu tenho que mudar a Constituição, porque na Constituição está dizendo que é o Estado que pode cobrar esse imposto. Para que eu possa permitir que a União também cobre esse imposto, eu tenho que mudar a Constituição. Então, é uma PEC de 2015 para você criar um imposto federal. Não é excludente, é complementar. Você continuaria tendo o estadual, você criaria um federal. Tá? E você tem uma outra iniciativa do CONFAS, que é do Conselho de Política Fazendária, são todos secretários de Fazenda de todos os estados, que pedindo para o Senado Federal aumentar essa alíquota do imposto estadual de 8% para 20%. Tá? Mas isso são iniciativas de 2015 que estão lá guardadas na gaveta. Se alguém resolver tirar isso e discutir, ok. Tá? Qual é a chance que eu acho que isso tem de acontecer? Eu acho que neste momento, ou neste ano especificamente, eu acho um pouco mais difícil, porque eu acho que o governo está olhando outras coisas maiores, como tributação de lucros e dividendos, mexendo no imposto das empresas. Então, é isso que ele está olhando dentro da reforma tributária. Acho também que essa questão não faz sentido se aumentar o TCMD no momento em que morre muita gente no Brasil em função da pandemia, já que um dos fatos geradores do TCMD é a morte, né? Será que algum político vai ter a cara de pau de levantar e falar, opa, vamos aumentar o TCMD porque nós vamos arrecadar mais, porque tem muito mais gente morrendo no Brasil? Não faz muito sentido, né? Então, assim, eu acho que esse assunto, neste momento, não vem. As mudanças nos estados pode acontecer. Eu acho que tem um projeto aqui em São Paulo, desses que eu falei para vocês, que está mais avançado, que eu acho que ele tem chance de ser aprovado ainda esse ano. Mas isso é âmbito estadual, é para São Paulo, tá? Eu acho que é esse projeto que não aumenta a alíquota, mas aumenta a base de cálculo. Então, esse aqui eu acho que tem mais chance de passar ainda esse ano. Mas acho que talvez o ano que vem, quando a gente arrefecer essa questão da pandemia, eu acho que essa questão do TCMD pode vir para uma discussão aí sim, Brasília, para mudar a alíquota, esse tipo de coisa, tá? A outra coisa é o imposto de grandes fortunas. O imposto de grandes fortunas é um imposto que existe no Brasil há 32 anos, está lá na nossa Constituição, que nunca conseguiu ser regulamentado. Por quê? Porque é um imposto muito polêmico e muito controverso, né? O imposto de grandes fortunas é aquele que tributa o patrimônio das pessoas, independente de transmissão por herança ou por doação. Tá? Você tem um patrimônio, talvez um projeto de lei, lá você tem, sei lá, hoje no Congresso, 30 projetos de lei que dizem respeito a essa questão do imposto de grandes fortunas. Mas estão todos parados, tá? Porque existe uma prerrogativa, tanto do Executivo quanto do Legislativo, de não ficar discutindo o projeto que aumenta o imposto no Brasil sem olhar a reforma tributária. Então, em princípio, está estacionado lá, não sei se vai conseguir avançar. Essa questão do grandes fortunas é mais polêmico ainda porque é um imposto que na prática, isso tem sido mostrado pelos países que ainda tinham esse imposto, vieram acabando com isso ao longo do tempo. Hoje, se não me engano, são só 2 países do mundo que têm esse tipo de tributação, de você tributar o patrimônio das pessoas. Na realidade, é um imposto que na prática não funciona. O que esse país perceberam é que muitas vezes você gasta mais dinheiro para cobrar e administrar e controlar esse imposto e fiscalizar do que a própria arrecadação em si. Então, não faz sentido. Então, eles foram acabando com isso. Agora, se isso vai passar no Brasil ou não, eu acho que a chance ainda é muito pequena, mas precisamos entender de onde que vai se tirar dinheiro para pagar toda essa conta, e pode ser que o de grandes fortunas venha aqui, venha à mesa. E aí você tem um projeto lá que fala em patrimônio acima de 22 milhões e 800 mil reais. Então, se você tiver um patrimônio de, sei lá, 23 milhões de reais, você pagaria 0,5% todo ano sobre o patrimônio de imposto. Se for de 23 milhões até perto de 50 milhões, essa alíquota é de 0,75 e acima de 50 milhões, 50 milhões até 150, de 23 milhões a 50 milhões é meio, de 50 milhões até 150 milhões é 0,75 e acima de 150 milhões é 1%. Mas isso é um dos projetos de lei que está lá. Não significa que isso vai ser aprovado desse jeito. Isso vai se tramitar ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Então, eu acho que esse é um assunto mais difícil de ser aprovado ali no Congresso, e eu acho que a chance de passar, não vou dizer que é impossível, mas eu acho que é pequena nesse ano ainda. Não sei se o ano que vem a gente vai ter chance em relação a isso. Mas então, são duas coisas. TCMD é assim e o Grandes Fortunas é outra. A gente tem que separar isso, tá bom? Os online aí, tem alguma pergunta, Nathan? Tem sim. A pergunta do Marcelo. O mínimo para um fundo exclusivo? Legal, Nazareno. A gente sempre teve um número na cabeça um número mágico, né? E as pessoas falam que para fazer um fundo exclusivo hoje, você precisava de 10 milhões de reais, tá bom? Por que isso? Porque na prática, isso não está escrito em pedra, não está em lei nenhuma, mas por que isso? Porque na prática, todo fundo de investimento tem seu custo fixo, que não é da instituição financeira.
você tem que pagar CVE, MEANBIMA, CETIP, Selic, auditorias, então você tem os custos ali que são inerentes ao fundo. Quando você compra a cota de um fundo aberto, você tem lá dezenas de milhares de cotistas que dividem com você esse custo. Então você nem vê. Mas quando você vai montar o seu fundo exclusivo, quem paga essa conta é você. Então isso faz sentido na hora de você montar esse negócio. A gente, você falou que 10 milhões era um dinheiro que pagava os custos e você ainda ganhava dinheiro com isso. Então, ótimo. Mas isso era para Selic de 10, 15, né? Com Selic de 2, 10% já não paga essa conta. Desculpa, 10 milhões já não paga essa conta. Hoje, esse número mínimo, considerando ali um perfil moderado, perto de moderado, já está mais para 20 milhões do que para 10 milhões. Então, é importante entender, essa é a magnitude. Porque para valores abaixo disso, você pode fazer o fundo? Claro que você pode. Mas você vai ter que correr muito mais risco para poder pagar os custos e ainda ganhar dinheiro. E se não for para ganhar dinheiro, não faz sentido ter o fundo exclusivo. Melhor ficar do jeito que está. Mais alguma, Inácio? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler para você. Vou ler no só um momento. Meu amigo, assim, quando o filho único menor e de repente perde os pais, como protegê-lo dos problemas dos aproveitadores? Ou seja, como proteger um herdeiro único menor quando houver uma perda dos pais abruptamente para que ele não tenha o patrimônio dilapidado? Vamos lá. Quando você perde pai e mãe, e se você não deixar no testamento quem vai ser o tutor do seu filho no caso de falecimento dos pais, quem determina é o juiz / Ministério Público que determina quem vai ser o tutor. Normalmente é o parente mais próximo, é um irmão mais velho que tem a capacidade, aqui no caso não tem. Então é um tio, ou é um primo, sei lá, alguém que seja um avô, alguém que seja mais próximo da família que vai ter essa tutela. E enquanto você for... E aí, esse tutor precisa sempre prestar contas, ele não pode usar o dinheiro da criança em benefício próprio. Então, se você quiser fazer algum tipo de investimento muito mirabolante, o Ministério Público precisa olhar isso, precisa prestar contas para o Ministério Público toda hora. Então, é importante colocar. Já tem uma certa proteção aí, nesse caso, do Ministério Público. Se você quiser deixar alguma coisa um pouco mais específica, por exemplo, a Previdência funcionaria para isso, porque a Previdência, você não precisa, o beneficiário, no caso o filho, ele não precisa receber tudo de uma vez. Você pode estipular que ele vai receber uma renda ao longo de 20 anos, de 10 anos, de 15 anos. Então, ele vai receber uma mesada ali. Então, é muito mais difícil que alguém se aproveite disso, porque ele não vai ficar recebendo um dinheiro vultoso de uma vez só. Ele vai receber uma mesada para poder pagar suas contas, né? Que vai ser administrado por esse tutor. Isso ajuda. Se você tiver estruturas situações um pouco mais complexas, no Brasil vai ser difícil você achar. Aí, o ideal seria ir lá para fora e usar estruturas de trusts, que são estruturas bastante utilizadas, mas aí são casos muito específicos, são estruturas muito mais complexas, são estruturas que precisa se conversar com a legislação brasileira e nem sempre isso acontece. Então, são mais caras, então são para situações muito específicas. Mas eu acho que essa tutela especial e essa questão da Previdência que te dão uma certa tranquilidade para fazer esse tipo de proteção. Obrigado, Folino. Obrigado. Mais alguma aí, Nada? Bom, não, ainda não, mas está aqui aberto para demais perguntas. Temos mais 9 minutinhos aqui. Por favor, Francivaldo. É uma dúvida frequente, né, que a gente recebe dos clientes aqui, sobre a estrutura holding, ok? O cliente abriu uma holding, foi lá e colocou os imóveis, distribuiu as cotas da holding para os herdeiros e tudo mais, e colocou os imóveis embaixo da holding. Eventualmente, se ele quiser, por algum motivo, vender o imóvel desse para fazer uma gestão, é possível, depois que ele já esteja debaixo da holding? Se ele fez a doação com usufruto e ele é o usufrutuário das cotas, ele provavelmente vai continuar sendo o administrador vitalício da empresa. Então, ele continua tendo o poder de tomar decisões por aquela empresa. Se o imóvel é da empresa, ele pode vender a hora que ele quiser. Tá? Ele que toma decisões. Ele não precisa dos filhos para dizer para ele se ele pode ou se ele não pode vender. São dos demais, no caso. Não entendi, Francivaldo. Falhou aqui. Você pode repetir? A autorização dos demais cotistas da holding. Nesse caso, não. Porque ele é o administrador vitalício da holding, ele tem plenos poderes para fazer o que ele quiser com a holding. O que ele não pode é alienar as cotas da holding, porque já não é mais dele, são dos filhos. Mas o que está dentro da holding, ele pode vender a hora que ele quiser, ele pode administrar do jeito que ele entender. Mas ele precisa ser usufrutuário. Se ele doar definitivamente para os filhos, ele não tiver mais nada a ver com a holding, ele vai ser o administrador porque
na realidade, os filhos concordaram que ele pode continuar sendo administrador. Tá bom, é verdade. Mas nesse caso, os filhos podem destituí-lo a hora que quiser. Porque ele não é mais usufrutuário, ele é só empregado, entendeu? Ele passa a ser um empregado da empresa. Aí ele pode ser mandado embora a hora que ele quiser. A hora que os filhos quiserem, que são os donos da empresa, entendeu? Então é importante essa questão do usufruto para ele manter esses poderes na mão dele. Entendi. Tá? Mais alguma aí, Nasa? Tem sim. Folino, falhou um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se você respondeu uma pergunta aqui, Nasa. Pergunta se a offshore funciona como uma hold ou como uma hold familiar. Foi essa? Você respondeu agora? Não, mas tanto faz. Hold e hold familiar é a mesma coisa. Não, eu estava falando sobre a questão imobiliária aqui para o Francivaldo, não offshore. Offshore acaba funcionando como uma estrutura de investimentos. Ela acaba funcionando como uma holding de investimentos no exterior. Basicamente é isso. Offshore, né? Isso. Certo. Tem outra pergunta aqui. Eu tive uma pergunta sobre inventário há pouco. Eu não recebi aqui. Marcelo, pode fazer novamente, por favor? Tá aqui. Os únicos produtos financeiros que ficam fora de inventário são a previdência privada e o seguro de vida. Como se precaver para pagar o menor valor possível de inventário? É verdade. Hoje, produto financeiro que é fora de inventário é previdência e seguro de vida. Então, em tese, para você pagar menos inventário, você doa em vida aquilo que você puder doar e o dinheiro pode colocar na previdência. Então, o patrimônio imobiliário que eu já pus na hold ou das empresas, eu já doei em vida, então isso não passa pelo inventário, e o dinheiro que está na previdência, quando passar para os filhos, também não vai ter inventário. Então, talvez esse seja o caminho mais correto para você evitar a tributação do ITCMD, a tributação dos custos do inventário, na verdade, nem tributação, mas os custos do inventário. Ótimo. Mais alguma pergunta aí, Francivaldo? Não, por aqui tá tranquilo. Ótimo, né? É importante salientar, né, toda a equipe do Renato Folino, né, o XP Private tem ali uma estrutura para que a gente possa fazer uma reunião presencial, né, reservada para entender caso a caso, né? Então, todos nós somos profissionais que guardamos sigilo das informações dos clientes, somos profissionais aí com 15, 20 anos desse mercado financeiro, né? E temos toda uma conexão aí com a XP Investment, em Miami, Nova York, Londres, Genebra, Portugal, para utilizar das offshore, né? A própria XP também indica alguns profissionais para a criação dessa empresa, não é a própria XP que faz, né? Alguns clientes às vezes me perguntam sobre esse advogado especializado na offshore, a gente recomenda também, né? Pela questão ali de tributos. Não é isso, Folino? Isso, exatamente. A gente pode ajudar nessa situação, claro que indicando um profissional lá fora para fazer isso, de pessoas que já trabalham com a gente há muito tempo. Entendeu? A gente não tem esse serviço em casa, mas a gente tem provedores de serviço lá fora que fazem isso para os nossos clientes. Né? Sim. Eu estou criando de um cliente, a gente está criando de um cliente recentemente, que ele optou por mais ou menos assim, 18% de Ásia, né, o patrimônio dele, dos 30% que ele colocou lá fora, né, um pouco aí de Europa, um pouco mais dos Estados Unidos. Então, de 3 em 3 meses, a gente tem uma conversa ali com o André Galvão ali em Miami, sim, que a gente organiza isso para cada cliente, né? Perfeito. Só para deixar isso de portas abertas para cada um de vocês, tá bom? Nazareno, só para abrir um bate-bola interessante aqui, o Dr. Jairo está presente aqui na nossa reunião. Ele me fez uma pergunta e ele está presente, se ele puder repetir, foi bem interessante, que me deixou em dúvidas. Se não me falha a memória, ele perguntou se, em caso de uma pessoa recebendo uma doação, né, uma herança, no caso, não é uma doação, uma herança, e ele quiser abrir mão da herança, ele já passar direto para o filho dele, no caso. Isso é legal, está respeitando a legítima, e sobre o imposto, ele vai pagar igual? Não sei se era essa a pergunta, mas é mais ou menos assim. Ele pode... Não, eu acho que deve ser isso mesmo, porque a pergunta está clara. Ele pode, sim, abrir mão da herança em favor do filho, por exemplo, mas ele só pode fazer isso no momento do inventário.
tá? Porque ele só é herdeiro, a gente só é herdeiro na hora que a pessoa falece. Enquanto a pessoa não falecer, eu não sou herdeiro. Então, eu não posso abrir mão, eu não posso renunciar à herança antes da pessoa morrer, porque antes da pessoa morrer eu não sou nada. O que eu tenho é uma expectativa de direito. Como se as pessoas fossem durar para sempre, né? Então, essa é a questão. Mas o que acontece é que eu só sou herdeiro, de fato, a hora, sei lá, que meu pai morrer, por exemplo. Então, aí eu sou herdeiro. Aí eu posso abrir mão da minha herança naquele momento. E posso passar, eu renuncio à herança em favor dos meus filhos, em favor de irmãos, em favor de outros herdeiros, não tem problema, em favor de quem eu quiser. E aí eu recolho o ITCMD, só um ITCMD na prática, né? Quando você passa direto para quem? Quem está recebendo aquela herança que paga o ITCMD. Para o filho, né, no caso. Isso. Entendi. A dúvida era essa, se recolhia só o ITCMD direto ou se existia bitributação e tudo mais. Não, nesse caso não. Beleza. Mais algum? Espero aí que tenha esclarecido a dúvida do nosso querido amigo Dr. Jairo. Mais alguma aí, Nasa? Bom, não, né? São 19 horas, né? Pedimos 1 hora aí de cada um dos senhores. Eu sei que todo mundo aqui é muito ocupado. E estamos aqui à disposição para essa conversa individual. Se tiver mais alguma pergunta aqui, Marcelo, João, todos vocês que desejarem fazer, o Folino pode responder mais 1 ou 2 perguntas aqui, tá? Alguém aí da plateia? Folino, antes na plateia nós colocávamos 30, 35 pessoas. Agora com a pandemia estamos aqui todo mundo online, né? É assim mesmo. Maravilha, então. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem. Qual o custo de abrir uma offshore? Normalmente entre $2.000 e $2.500 e outros $2.000, $2.500 por ano de manutenção dessa offshore, tá? Aí já incluindo uma contabilidade anual, que não é obrigatório no Brasil, mas é muito importante, principalmente porque você tem que preencher as declarações aqui no Brasil em relação a isso, e essas informações, quando você faz a declaração do Banco Central, são informações contábeis, eles pedem patrimônio líquido, capital social, lucro, então é importante você ter uma contabilidade para te ajudar nisso. Então vai custar isso, mais ou menos, para montar $2.000, até um pouco menos, é $1.700 para montar, e para uma manutenção anual, $2.500, mais ou menos, por ano. Renato, só para finalizar, uma vez vendo um treinamento teu na UXP, eu abri um debate importante sobre protocolo familiares, ou seja, o que eu acordo com a minha família como modelo de seguir e tudo mais. Só para finalizar, podia dar uma visão para a gente sobre isso? Eu acho que o protocolo, Francivaldo, é justamente um compromisso da família de como a família vai agir em determinadas situações. Basicamente é isso. Do ponto de vista jurídico, legal, não tem muito valor, mas tem muito valor moral. E é justamente esse guia que você deixa para a próxima geração para saber como é que ela vai ter que se suportar nas decisões que ela tem que tomar ao longo do tempo. Claro que você vai adaptando isso ao longo do tempo, porque a família vai mudando, né? O ambiente regulatório vai mudando, tudo muda e você vai ajustando. Mas é o guia para que você possa suportar para tomar decisões. Por exemplo, aqui só se casa em separação total de bens. Isso é uma coisa que você pode colocar no protocolo familiar, entendeu? Então você coloca lá. Então, e se for morar fora, o que tem que fazer? Para assumir alguma posição no conselho da empresa, o que tem que fazer? Essas coisas você pode colocar ali no protocolo familiar. Então é um compromisso que a família tem de agir daquela maneira a partir da assinatura daquele documento. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso. É bom ser de entendimento de todos, de conhecimento, ser debatido. Claro, sem dúvida. Boa. Ótimo. Bom, então vamos aqui agradecer, né, a presença do Folino, de todos vocês, né? As próximas eu vou estar colocando vocês aqui com Renata Sá. Vamos falar um pouco dessa turbulência de economia, Folino. Daqui a umas 2, 3 semanas vou estar convidando vocês aqui também. Raquel Sá, exato. Raquel Sá, isso. Obrigado, Nicolas. Quem tiver mais alguma pergunta, Maria Nazaré, né, Francivaldo, todos vocês, Marcelo, obrigado. João Henrique, Celso, Letícia, né? Bom, uma turma menor a gente consegue fazer mais perguntas, né, Folino? Doutor Jairo, Vitor, Márcio, Carol Mendes, muito obrigado pela presença de todos. Folino. Obrigado a vocês, Nazareno, Francivaldo, obrigado aí pela oportunidade. E à disposição, como você falou, da gente fazer reuniões presenciais se as pessoas aí estiverem interessadas nisso.
Sim, muito obrigado. É 14/10. 14. A terceira fase última, com quem vai ser? Rogério Freitas, né? Esse não é fraco também não, Folino. É isso aí, o Rogério é craque. É craque, mas será às 10 horas da manhã, tá? 10 horas da manhã, Rogério Freitas, vou colocar o currículo dele aí para vocês, um bate-papo bem mais avançado também. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, respeitando aqui 1 hora. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado a todos, boa noite a todos aí. Obrigado, um abraço, gente. Obrigado, valeu, obrigado.